Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar os nossos louvores a Deus e a nossa semana cantando.
Tira da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que nos perturba, que nos angustia, tudo aquilo que porventura venha nos atrapalhar, Senhor, de ouvir a Tua voz, sentir o Teu doce Espírito, que venha atrapalhar a nossa comunhão. Que nesse instante, a nossa mente, o nosso coração esteja único e exclusivamente voltado para Ti, Pai. Fale aos nossos corações e que possamos sair daqui fortalecidos pelo Teu Santo Espírito. Unja-nos, Senhor, para que possamos ser instrumentos Teus, aonde quer que o Senhor nos envie. Unja os nossos lábios para que deles saiam palavras de fé, bondade, de encorajamento. Que possamos, Senhor, falar para as pessoas que Jesus está voltando, para que as pessoas se arrependam e queiram conhecer o Deus Todo-Poderoso. Deus querido, unja os lábios do Teu servo escolhido nesta manhã para falar na Tua palavra. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. É porque tá. É porque tá aqui parado. Filmando. Não dá pra parar, não dá pra pausar. Um bom dia a todos. Um bom dia a todos. Vou terminar com o nome dele, eu vou falar um negócio rapidinho. Primeiro domingo do mês, nós vamos lá no monte, tá bom? Gostaria que todos que estão orando fizessem sonhos com você. Este é o versículo que Satanás quer esconder de você. Se pudesse programar para a gente conviver também lá, falei do Guilherme ontem, para ver se esses meninos também não dão uma chegada lá para orar um pouco, né? A liderança ia levar os meninos lá, vão no monte, para que a gente pudesse orar. Ele falou que vai ver, depois eu confirmar com o Diego. É bom, né? Seria bom esses meninos ir lá. Só depois eles vêm para cá, continua aqui o culto aqui, né? Eu estava vendo um vídeo interessante que o rapaz estava falando sobre a lei de Deus. Ela está comentando assim, interessante, né? Aquela parte lá. Onde Jesus disse assim, aquele que não guarda a lei, aquele que não guarda a lei, e ensina os outros a não guardar a lei, mesmo que seja o menor dos mandamentos, aquele que não guarda e assim não ensina o outro, será chamado mínimo ou pequeno no reino do céu. O que a gente entende sobre isso? Tem gente que fala assim, bom, se eu sou o mínimo, não tem problema. Eu posso ser o porteiro, eu posso ser o faxineiro lá, eu posso ser o mínimo, eu tanto lá, tá bom. Mas será que foi isso que Jesus quis dizer? O que vocês acham? Não, ele estava dizendo que aquele que não pratica e não ensina a questão dos mandamentos de Deus, não entrará lá. Mínimo quer dizer que não entrará lá. E Jesus disse, olha, outra coisa que o pessoal fala assim, né? Jesus veio cumprir a lei, e então eu não preciso cumprir. Certo? Então eu estava dando exemplo assim, a Siné disse para mim, José, eu já matei, né? Eu já matei aquela pessoa lá. Então agora você não precisa cumprir mais nada, você pode continuar matando. Entendeu? Você entendeu? A lei do trânsito. É mais fácil explicar. De Jesus. Jesus, ele veio, deu a vida e por isso tem pessoas que acham que já que ele cumpriu, Jesus cumpriu pode a lei, matar. então a gente não precisa cumprir, porque ele cumpriu a lei. Ele já cumpriu, então eu não preciso cumprir. Então é a mesma coisa, a lei do trânsito. O Júlio chega para mim e fala, José, eu já
eu já cumpri a lei do trânsito. Agora você pode transgredir. Entendeu? O Júlio cumpriu a lei do trânsito. Agora eu posso transgredir. Não, mas não funciona assim, né? Oi? Ele cumpriu a lei, eu posso transgredir, né? Isso, você cumpriu a lei, então agora eu A questão é posso o seguinte: transgredir. eu cumpri a lei, agora você não vai ser penalizado, porque você não pode transgredir. Exatamente, mas eu tenho que também. Mas agora, se você transgredir a lei, Eu vou você já citar. cumpriu, você não vai ser penalizado por ela, porque alguém já cumpriu a lei. Por você. Então, eu estou entendendo? Então, essa teoria aí que Jesus cumpriu a lei e eu não preciso cumprir, é fora. Porque isso é Jesus cumpriu a lei, agora eu tenho liberdade para poder matar, roubar, Para não guardar o sábado. Não guardar o Para sábado. não guardar o sábado, é isso. É diferente, o As Júlio cumpriu igrejas. a lei do trânsito. Ele chega para mim e diz: eu cumpri a lei, está tudo cumprido certinho, tá bom? Agora você pode transgredir a lei. Ah, Mas só na cabeça de gente que pode funcionar uma coisa. Mas tem gente que fala isso. Só porque Jesus Cumpriu a lei, agora eu estou livre, eu estou na graça, e a graça me dá o direito, eu estou na graça, a graça me dá o direito de sair, transgredindo a lei para todo canto aí. Embora o pessoal não fala de toda a lei, né? Que na Fala do realidade, sábado. essa parte Só de do cumprir sábado a que lei eles pedem. e não precisar mais de cumprir, não quer dizer que você pode pecar. Porém, antigamente, quando você pecava, morria. Exatamente. Hoje não, você pode pecar e não vai morrer, você vai continuar ali, entendeu? Até o dia do juízo. Até o juízo, quando Até o Jesus dia do chegar, aí vai acontecer. Hoje você cumpre a lei, hoje você Transgride a lei. transgride a lei, mas Jesus, Deus não mata você, porque você transgrediu. Deus dá um tempo para que você se arrependa, né? Você se arrependa e Deus te dá forças do Espírito Santo para você cumprir a lei, igual Jesus cumpriu. Jesus cumpriu a lei, então Ele me dá o Espírito Santo para que eu também possa cumprir. Não pela minha força, mas pela força do Espírito Santo. Amém. Amém? Deu para entender? Então, eu estava vendo esse vídeo aqui, que é interessante, ver se vocês acham que é interessante. Esse vídeo que vai passar aqui. Vai passar. Tá bom. Este é o versículo que Satanás quer esconder de você. Se este vídeo chegou até você, não passe sem assistir. Pouquíssimas pessoas conhecem, mas a Bíblia guarda um versículo tão poderoso que, quando revelado, pode transformar sua vida espiritual para sempre. Mas antes que eu te fale o versículo, preciso te avisar: Satanás odeia essas palavras. Ele fará de tudo para que você não continue aqui, pois sabe que ao conhecer essa verdade, ele jamais conseguirá ter poder sobre ti. Agora imagine encontrar algo que não apenas acalma sua alma, mas também transforma completamente o ambiente ao seu redor. Esse versículo é exatamente isso. Preste atenção, Deus está te entregando algo importante agora. Muitos que enfrentaram a pressão espiritual intensa descobriram esse versículo no momento certo, como se fosse uma resposta direta de Deus. Agora eu vou te revelar o versículo, mas antes, preste atenção nisso. No final deste vídeo, eu vou compartilhar uma segunda passagem que, quando combinada com essa, se torna um código divino inquebrável contra qualquer ataque do inimigo. O primeiro versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Jesus diz: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Veja bem, Jesus não está dizendo que um dia você terá poder, ele está dizendo que você já tem autoridade para vencer o inimigo, mas não para por aí. Para reforçar ainda mais essa barreira de proteção e autoridade, Deus nos deixou outra promessa poderosa. Quando você sentir que algo estranho está acontecendo, seja uma tentação, uma provação ou um ataque espiritual, declare em voz alta e com fé. Você verá o ambiente ao seu redor mudar e o inimigo será obrigado a recuar. Em Isaías 54:17 está escrito: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que o acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Esses dois versículos juntos formam uma fortaleza espiritual inabalável. O inimigo não pode quebrar isso. Se você chegou até aqui, isso não foi por acaso. Parabéns por não fechar os olhos para as mensagens de Deus. E como um presente vou te ensinar uma oração baseada nesses dois versículos. Ore sempre que precisar de uma força a mais, lembre-se. Jesus disse em Mateus 21:22: e tudo o que pedirem em oração se crerem, vocês receberão. Então ore junto comigo e acredite de verdade que tudo isso
isso acontecerá. Em nome de Jesus, eu tomo posse da autoridade que o Senhor me deu. Eu piso sobre toda a força do inimigo. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu sou guardado pelo sangue de Cristo e toda tentativa de Satanás contra a minha vida, minha casa e minha família é destruída agora. Eu ordeno que todo espírito contrário fuja. Eu sou mais que vencedor pelo poder de Jesus. Amém. Quando você declara isso com fé, o inimigo não tem escolha. Ele foge. Deus pode estar te preparando para algo que virá em breve. Então declare sua fé desde já e comece a se fortalecer contra o inimigo. Para fazer isso, comente aqui embaixo. Deus está comigo. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe. Vamos conversar um pouquinho. Ele pediu para mim. Vamos entender essa passagem que ele colocou ali. Tá bom? Vou pegar a cadeira. Era melhor. Não, você é. Não, vai. É que sentada a gente fica igual a vocês, cara. Vai mais pra trás. Fica todo mundo igual. A gente vai colocar a passagem aí e nós vamos estudar a passagem que ele colocou. Você entendeu o que ele falou? Entendeu o que ele falou ali? Ele disse que tem duas passagens que se a gente crê, o inimigo não tem poder sobre nós. Não foi isso? Já vou colocar a passagem de novo. Tá bom? E a gente vai estudar para ver se é assim mesmo. Tá bom? A passagem diz o seguinte: que Jesus deu autoridade, ele deu já a autoridade, para que nós pudéssemos, para que a gente possa pisar serpentes e escorpiões. Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que é que vocês acham? Vocês acham que isso aí nós já temos essa autoridade ou não? Eu acho que a gente crê. A passagem está ali, né? Leia, ela vocês estão de frente dessa passagem. Alguém quiser ler? Leia, irmão. O irmão, leia alto, irmão. Bem alto, bem forte. Eis aí vos dei autoridade para pisar nos serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada absolutamente vos causará dano. Isso. O que você entende, irmão? Eu acredito que a gente tem esse poder. Oi? Pisar escorpiões e serpentes. Você está falando literal? Não sei se está falando literal. Não sei. Assim, escorpião mesmo, né? A cobra em si, ou espiritualmente falando. Satanás, o inimigo. Isso. Fala, então. Ninguém vai Não, vai ouvir. assim, pode ser como ele fala, não sei se é literal ou é pela fé. Por exemplo, José, você está na sua casa, aí você mora na vizinha de uma pessoa que é, como diz a Roberta, do siriguido, bate com a parede, faz daqueles negócios lá de tirar os telefones, né? Aí aquela pessoa vem na sua casa e olha uma planta que você tem e fala assim, nossa, que planta linda, vida. A planta vai até morrer. O medo da pessoa, você tem medo de dar a planta para ela, você não tem medo. Essa planta não posso cuidar, eu acho, na minha opinião, assim. Você dá? Eu não, eu confiei em Deus, eu não confio em ninguém. Ela dizer uma rodar uma vez, uma de noite, eu não vou dar minha plantinha bonitinha, eu tenho medo dela. Ah, sim, entendi. Então, aí está falando, fala Maria. Fala alto para poder. Então, aí eu também fui assim. Eu falei dois termos. Eu acredito, que é um vai ser natural e espiritual. Eu tipo assim, pode que se precisar ser feito campeão, eu vou pesar minha ideia. Não tem razão para lá pensar. Eu não vou lá na nave, onde tem como. Mas se eu não digo assim, se acontecer isso comigo, pode ser que, né, através de Jesus, ele pode me ajudar e eu
pode me morder. Sim. Aí eu posso ser curado, né? Se eu creio que eu, né? Agradando. Esse aí é o carnal. Eu acredito, né, que algum bicho qualquer pode me morder, né? E eu, sei lá, Deus querendo que eu fique viva, né, que eu seja um propósito do mundo, Ele pode me ajudar que essa cobra venenosa me atinge. Aí eu vejo um lado também espiritual, né? Satanás pode vir para cima da gente em todo sentido, e aí a gente, né, pode ter o poder do inimigo através de Jesus. Esse é o meu pensamento. Fala, Tânia. Eu tenho um versículo comigo que me dá muita paz acerca disso daí, né? Que fala em Tessalonicenses, que diz assim: aquele que é de Deus, Satanás não põe na mão. Então, eis-vos dei autoridade para isso. Se tiver algum demônio na casa que você for, seja onde for, você tem autoridade para falar com ele. Você tem esse poder porque Deus te deu. Você está com ele. Você fala, sai daqui em nome de Jesus. Então você tem essa autoridade sobre isso. E acerca de, vamos dizer assim, tirando a espiritualidade, porque ele está falando, eis aí você tem autoridade. Então é mais, acho que é mais parte espiritual, né? Mas se for assim, saindo ser mais natural, eu acho que Deus nos acolhe, nos defende, nos ajuda contra qualquer coisa ruim. Então, um contexto aí, né, Zé? O contexto aí desse versículo foi quando Jesus pediu para eles saírem. Não foi? Foi pedir para eles saírem para pregar o Evangelho. Os 70 saíram para pregar o Evangelho. Então, o contexto aqui realmente é espiritual, entendeu? Porque eles iam encontrar endemoniado para poder impedir a pregação do Evangelho. Então, Jesus diz: eis que eu tenho autoridade, já deu autoridade. Por isso que é bom não ler só um versículo, Isso. né? Eu deduzi só por esse versículo, mas o contexto do capítulo já E a serpente uma escorpião? noção melhor. Porque Deus chama, Deus ele coloca um simbolismo de serpentes e escorpiões. As pessoas usaram pelo inimigo, o próprio inimigo. Exatamente. E a serpente é um bicho assim, e o escorpião também, né? Exatamente. Escorpião é os povos. Oi? Escorpião é o povo e a serpente é o inimigo. Exatamente. O inimigo ele não vem, não aparece para a pessoa, mas ele usa as pessoas, né? Então Deus falou aqui que era para os discípulos não ter medo, né? Não ter medo, era para eles se irem e ter certeza. O problema nosso é exatamente esse. Você crê agora para ele? Você crê que Deus já te deu a sua autoridade ou não? Plenamente Que Deus não deu. ele não deu totalmente porque ainda não foi derramado a plenitude do Espírito Santo. Mas você não pode subestimar o inimigo. Então você tem que estar preparado. Eu creio assim, você tem que estar preparado. Não adianta você ir na sua força. Você tem que buscar o poder do Espírito Santo para que você faça isso. Era o que eles estavam fazendo na época. Como quando teve o naufrágio lá. Sim. Paulo, né? Paulo não estava numa ilha de serpentes. Isso. Aí Deus também livrou ele, porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma missão para ele. Então a gente precisa entender qual é a missão que Deus tem. Não são todas as pessoas que Deus vai dar o dom ou o poder do Espírito Santo para expulsar demônio e curar as pessoas. Então a gente precisa pedir a Deus o Espírito Santo, mas os dons que Ele quer nos dar. E aí, quando for na época, eu acredito que quando for na perseguição mesmo, aí Deus vai livrar realmente. Deus vai dar mais autoridade ainda para mim, mas a pessoa tem que ter fé. Se você não tiver fé, você não vai conseguir nada, não vai resolver nada. Então, A questão é a fé.
Você já aciona? Você leu o versículo aqui? Você acredita que Deus já te deu autoridade sobre os demônios? Não, para aciona. Deus já te deu essa autoridade ou não? Não ataque diretamente. Aqui o contexto é o seguinte. Aqui o contexto é o seguinte. O contexto é o seguinte. Não pode pegar esse versículo isolado, mas o contexto aqui foi Jesus escolheu 70 pessoas e falou: vai e prega o evangelho. Vai e prega que o Messias chegou, sou eu, tal. O reino de Deus chegou, que era o próprio Jesus. E eles iam encontrar muitos obstáculos, porque eles iam enfrentar a oposição exatamente do inimigo. Nós estamos vivendo um grande conflito, certo? Entre Cristo e Satanás. Então eles iam sair exatamente para quebrar o poder de Satanás na vida das pessoas. Eles saíram exatamente para isso. Então quando a gente sai para pregar o Evangelho, nós temos a mesma missão. Quando a gente sai para pregar, ou sai para dar estudo, nós vamos pregar o reino de Deus. E o inimigo vai perder os seus súditos do reino dele. Certo? Então quando a gente sai, ou vai dar estudo, ou vai fazer qualquer coisa para pregar, o inimigo tem o reino dele aqui na terra. Ele está prendendo as pessoas. Né? Então quando você é enviado, você vai tirar da mão do inimigo os súditos dele. Aí você vai enfrentar problema. Não vai? É aí que ele diz: eu já dei autoridade. Tem que crer, né? Você já tem autoridade para que vocês vá e não temam. Entendeu? Essa autoridade, primeiramente, é sobre nós mesmos. Isso. Quando ele me liberta do pecado, ele está me tirando das garras de Satanás e está dando autoridade para mim, para eu viver sem pecado. Viver fora do alcance de Satanás, fora da influência de Satanás. Então, ele me libertou do pecado, me libertou das garras de Satanás. Essa liberdade é a autoridade que eu me dei contra ele, porque quando o ladrão era pecado, ele está acreditando assim, que ele acabou ficando amigo, né? Ficou sob o domínio de Satanás. Jesus veio para quebrar esse domínio. Eu tenho que crer que Jesus quebrou em mim esse domínio, e Satanás não tem poder sobre a minha vida mais. E aí eu não preciso ficar no vício mais, não preciso ficar no pecado mais, porque Deus já me deu autoridade para que eu seja liberto. Ele já me libertou. Eu tenho que crer nisso. E quando eu tenho isso, eu posso, como você falou agora, eu posso ir e livrar outros do poder de Satanás, pregando o evangelho para eles. Isso. A igreja fez 10 dias de oração, fez? Para que a igreja fez 10 dias de oração? A nossa igreja toda, no mundo todo. Foi 10 dias de oração, 10 horas de jejum. Para que a igreja fez esses 10 dias de oração? Para quê? Para a pessoa nós se consagrar mais, falou muito sobre saúde. Deus está dando mensagem para nós. Aí vai o quê? Nós prestamos atenção. Deus não foi à toa. Falou de saúde, vida plena, contínua. Falou de tudo, falou de finanças, falou de várias coisas. No final, falou sobre a espiritualidade. O objetivo aqui, pelos 10 dias, é a gente se consagrar mais, não tem outra. E outra, como graça essa ideia, que a Maria vem de Deus, a igreja toda fez esses cultos nos lares de adventista. A Marileide foi inspirada assim, para fazer nos lares que não é adventista. Sim, isso aí foi uma vez, né? Porque ele fez que a minha amiga veio, a gente levou ela, a Maria falou: Maria, tá fácil, ela foi para a nossa igreja. Sim. Porque ela é de outra igreja. Você pode ver que ela aqui, quando ora, ela ora junto. Não sei se vocês perceberam. Sim. Ela tem isso aí. Mas é uma pessoa muito sincera. A gente colocou ela para mensagem também, em nome de Jesus. Então,
fez esse programa. Pode falar. A questão de hoje a gente ter autoridade para falar. Eu penso que todo mundo, hoje, Deus trabalha no escuro para todo mundo, certo? Porque a autoridade é nossa. Só que a gente fala que é de Deus. Por quê? Vamos orar para essa pessoa e Deus vai curar ela. Vamos fazer isso e se Deus quiser vai dar o melhor para ela. Mas hoje ninguém fala, não, eu vou orar para você que eu vou te curar porque Deus me deu a autoridade. Ela não é mais desse jeito. Você pode ver que as orações não são desse jeito. As orações sim, vamos orar que Deus vai fazer a obra na vida da pessoa, Deus vai curar ela, mas não passa, não, eu vou orar que você vai se libertar agora, que Deus me deu a autoridade para te curar. Essa parte não existe, existe ano passado. Então a gente está esperando o derramamento do Espírito Santo sobre nós para a gente fazer isso. Só que Deus já deu isso lá atrás. Lá atrás ele já deu essa parte para nós. Só que a gente tem um Deus no escuro. Que a gente, tudo que a gente quer, a gente pede para Deus. E passa para as pessoas também do mesmo jeito. Só que a gente vai lá na autoridade que Deus deu essa autoridade para fazer essa obra aqui e levar ela lá na frente e abençoar ela, porque Deus abençoou eu, então eu vou abençoar as pessoas. Então hoje Deus está trabalhando escuro para todo mundo, não é só para todos. Você vai fazer uma oração, vamos orar para o irmão que está precisando, vamos orar para aquele, vamos fazer isso, vamos ver se ele é curado. Ó, Deus, se Deus quiser, ele vai curar. Mas a gente não fala, não, Deus me deu a autoridade, então ele vai se curar. Mas aí, ele comentou, é onde eu tenho os dons espirituais. Então, mas tem os dons, os dons da igreja que você não quer conseguir isso. E ano passado, e ano passado. Eu concordo com você. Agora, se você ver. Cadê os milagres? Cadê as coisas Então, vou acontecerem? explicar. Sabe por quê? Por que pararam? Acho que a falta de fé nossa. Eu vou explicar. Olha só que interessante, o Júnior falou, porque é interessante. O Elias, ele tinha tanta comunhão com Deus, o Elias, que foi ele que falou com Acabe, foi ele que falou, não vai chover durante 3 anos. Foi ele que falou. Ele não falou assim, ó, Deus vai fazer com que pare de chover, não. Ele falou e Deus agiu em cima da palavra dele. Você vê que interessante? Realmente o que ele está falando tem coerência e a gente precisa estudar melhor sobre isso. Precisa sentar para a gente entender melhor essas coisas, porque realmente tem a ver aí o segredo. Assim, Exatamente. Ele nos deu autoridade. Essa autoridade já é nossa. ainda hoje deve acontecer essas coisas, mas Sim. parece que nós, adventistas, eu falo assim em geral, não dessa igreja, Sim, nós todos. em geral, não tanto dessa igreja, que essa igreja já entende melhor. Eles têm medo de falar. Eu vou Em explicar nome por de que tem Jesus, medo. todos eles têm medo por causa de problemas que tiveram, isso e aquilo. É o medo, né? Mas Deus falou assim, que todas as igrejas dele, falou com Maria Irmã, falou, que todas as igrejas, tem igrejas que estão só na verdade, como a maior parte nossa. Outros estão só no espírito, não abre a palavra, não estuda a palavra, mas ora muito. Mas Deus falou que nos finais dos tempos, todas as igrejas dele, que é cada um de nós, estarão no espírito e em verdade. Temos que estar os dois. Não posso ficar só na verdade. Tem que ter o espírito. O E que também nós não posso precisamos ficar só fazer? no espírito. Então, Tem que ter conhecimento. Sim, sim. Sabe o que acontece? Acontece é que o ser humano, eu vou falar, o ser humano, ele quer coisa imediata. Eu vou falar uma coisa que aconteceu, deve ter uns, eu acho que deve ter uns 15 anos atrás, a Tânia vai lembrar. A gente estava lá no monte, o seu Agostinho estava com um problema grande na perna, um tempão lá naquela perna, na coxa da perna dele, naquele ficou anos e anos sofrendo isso aí. Ficou, mas muito tempo. A Tânia orou lá e falou, Deus falou que vai te curar e você não vai ter mais problema. Ele não foi uma pessoa que falou para mim, eu não acredito que possa falar uma coisa dessa e não sei o quê, e falou. Agora você pergunta para o seu Agostinho se ele tem problema na perna? Não tem Eu não sei se ele tem problema na perna hoje. A minha mãe Só que às vezes ele tem uma coisa. Ele não. Ele está totalmente natural. Ninguém fala que ele A gente tem uma coisa que acontece hoje, ó, Deus falou que eu já saio andando. É. Mas às vezes não é assim. A coisa vai acontecer e você vai esquecer, mas que aconteceu, mas Deus fez a obra. Deus falou que ia fazer. Vocês todos estão certos e ali também tem a parte da que está certa. Eu vou explicar. Mas tem que estudar os dons. Nós
A Aline falou assim, nós estamos esperando a chuva cerúlea. Sim, nós estamos esperando a chuva cerúlea. Ela também está certo. Ele falou que Deus reparte os dons de maneira que Ele quer. É todos que vão ter o dom. Qualquer um que vai levantar e falar, não, vou curar aquela pessoa. É todos que têm o dom de cura. É todos que vão ter o dom de cura. É todos que vão ter o dom da sabedoria. É todos que vão ter o dom de expulsar demônio. É todos que vão ter o dom de discernimento. Mas todos têm um. Qual? Todos têm um dom. Sim. Sim, Todos têm. Todos têm. Cabe a nós orarmos e deixar que o Espírito Santo nos capacite nos mostre qual é o nosso dom, né? Pode ter 2, 4, 5 pessoas com o mesmo dom? Sim, pode acontecer isso, né? Talvez Deus dê aqui o dom de cura para todos nós que estamos aqui. Amém, né? Agora, fala dele, pode falar, senão eu não perco. Em casa e falou pra gente. Ela falou assim, pronto, naquela hora que fez o círculo aqui. Fez o quê? Na hora que fez o círculo aqui, todos pegaram a mão. Ela disse uma coisa assim, tão forte. Veio para pegar na mão do mal aqui, ó. Veio pegar na mão do mal, aquela hora que a Maria acertou a mão dele, ela disse assim, como pegar na mão do mal, porque eu já na mão dele. Para não quebrar a corrente. Ela disse, olha, ele é tão forte aquilo ali, ela não inventou, ela veio falar para mim, você fala isso com o Paulo, para não entrar e falar isso para ele, né? Ele já tinha entrado na frente, e eu fui falar com a mãe dela, tinha acabado de chegar. Aí entramos, ela foi falar com o Paulo, falou, nossa, Senhor, seja bem-vindo, toda a minha vida, é toda a você da tua mão, não é só uma mulher que você entendeu. Então, olha, a gente vê que Deus já está agindo até mesmo com aquelas crianças. Essa menina vem comigo, acho que tem umas 3 vezes que ela vem comigo aqui. Né? Entendi. E Então, ela gosta de ouvir a palavra. Chega em casa, ela diz, você achou outra ela já vai. Essa menina, ela tem sabedoria, ela estava lá na família do Cristo e ela estava explicando para outra para Heloísa, aquela menorzinha, como Jesus guarda a gente, como Jesus. Então, o que nós temos que fazer daqui para frente, continuar fazendo essas coisas que nós estamos fazendo aqui, e tentar entender se Deus pode agir em cima da minha palavra, entendeu? Em cima do que eu falar. Porque o Elias chegou e falou, não vai chover. E não choveu. Olha, só uma experiência. Se Deus te der essa revelação, isso, o problema é ir na frente de Deus e fazer. Tem também a presunção. Por isso que tem que orar. Por isso que tem a presunção. O que é presunção? Presunção é você achar que Deus está te mandando você fazer algo e Deus não está mandando. Como aconteceu com Jeremias e o Ananias. Lembra? O falso profeta era o Ananias e o verdadeiro profeta era Jeremias. O Ananias levantou lá no meio e falou assim, Deus está falando através da minha boca. Vai, se junte com o Egito, que vocês vão ganhar guerra na boca do Nosor. O Jeremias chegou e falou assim, não, Deus está falando por mim. Daqui 2 anos você vai morrer. Ele falou para o Ananias, daqui 2 anos você vai morrer porque você enganou o povo e agora o Nabucodonosor vai vir aqui, vai levar vocês cativos. Agora, deixa eu dar uma opinião. E aconteceu o que ele falou. Aí, Então, a pessoa pode estar enganada dizendo que Deus está usando ela e não está? pode. Então, como é que nós vamos fazer então para poder ter esse discernimento? Oi? O ser humano quer escutar coisa boa. O ser humano quer escutar coisa ruim, quer escutar coisa boa. Quando você fala uma coisa questionando ou para endireitar a pessoa, ele vai ficar bravo. Agora, quando você fala, você está certinho, continua nesse caminho aí, aí o cara gosta. Bom, isso eu É isso aí, ele quer uma coisa que seja a vontade dele, mas não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Tem uma saída aí, gente. Se um fala, vai ter guerra, o outro fala, não vai ter guerra, a gente está aqui ouvindo. E aí, vai ou não vai? E aí? O que a gente tem que fazer? Orar. Não é cada um de nós orar e perguntar a Deus. Se você Sim. tem intimidade a Deus, pergunte para ela.
esses 10 dias de oração, para que nós podemos entrar nesse campo aí. A igreja nos ensinou que temos que tomar cuidado no que comer. Por que a igreja falou isso aí? Porque eu tenho que tomar cuidado. Você tomando cuidado no que come, você tem mais discernimento. Então, mas ó, entendeu? Você está mais preparado para orar. Você pega a ressurreição de Jesus. Eles estavam em comunhão lá quando Jesus morreu? Quem? Os discípulos? Nem todos. Nem todos. Mas estavam. Tá. Quando Maria chegou lá e falou para eles que Jesus ressuscitou? Não acreditaram. Por quê? Porque era uma Eles mulher. estavam orando? Mas eles não acreditaram que era uma mulher. Não, eles acreditavam porque Mas estava orando, realmente pode que acontecer ela tem que também. escolher a pessoa que vai levar a mensagem. Oi? A pessoa que está ali buscando, ela acha que ela tem que escolher a pessoa que vai levar a mensagem. Entendeu? É claro que muita gente fica, não, por que essa pessoa levou a mensagem? Não era ela que tinha que fazer isso. É que nem o caso da Tânia, quando ela falou lá que o São José ficar bom. Não, mas por quê? Como que vai ficar bom? Como que ela tem essa certeza? Então quer dizer, a própria pessoa desconfia da outra pessoa. Isso. Entendeu? Então ela não está com Então, nesse ponto, se todos eles tivessem, se todos os discípulos tivessem no Espírito, eu falaria, aleluia, Jesus ressuscitou, eu falar o quê? mas nesse ponto, se eu duvido que Deus está falando através da ida, se eu duvido, o que eu tenho que fazer? Orar. Eu tenho que falar, Senhor, já está. Se eu não tiver a minha comunhão com Deus, se eu não tiver a minha comunhão com Deus, eu vou ficar na dúvida direto. Mas a preguiça, aí a minha preguiça. Deus já sabia, por isso que ele deixou Maria e ele já sabia. Isso, exatamente. A gente tem preguiça de entrar em comunhão com Deus para ver se Deus está usando ela ou não. Entendeu? Preguiça. E nem disposição. Ou às Mas tem vezes- disposição de ir lá orar, o senhor está usando ainda ou não? Ou às- E continuar orando. Quem não tiver com Deus, o que vai fazer? Oi? Quem não tiver com Deus, o que vai fazer? Vai continuar duvidando, e continuar lá, desacreditando, e jogando tudo, e continuar pregando. Isso, exatamente, é isso que não pode acontecer. A pessoa que não tiver com Deus, ela não vai ficar quieta, eu não acredito, mas eu vou ter minha opinião aqui, então eu vou ficar quieta. E A pessoa que ainda, não acredita, ela vai falar. e ainda fica comentando sobre isso. Ele não vai ficar assim, pô, eu não acredito mais. Aí Satanás faz o quê? Ele já acha em você o caminho para encher tudo da igreja. Sabe que eu achei muito lindo? Fala, minha, você tá querendo falar. Senhor Deus, que é o que eu faço. Senhor, eu só vou, se o Senhor me mandar. Se for comigo. Aí sim, aí eu falo. Se não, não. Porque na rua eu já tive esses problemas também. Quando eu ia para o lugar, o Senhor vai, o que eu vou fazer lá? Fazer lá. Eu vou fazer lá. Vai. Eu desvio o caminho lá. Então, eu falei, assim que eu dos dois, eu escolhi isso na bolsa. Nós já estamos aqui. De repente, o Senhor falou para mim na bolsa, vai, para mim, eu quero colocar uma mulher. Eu falei, Senhor, eu só tenho dois. Eu falei, Senhor, esse saber não está falando de negócio de vocês, senão você precisa, não vai entender. E ela é uma pessoa diferente. Ela não vai entender porque ela é diferente. O Senhor falou, novamente, vai, voltei e ainda aqui para ela. É assim que Deus faz. A gente tem que falar com Ele, não é que a gente está querendo impor. A gente quer saber se é o Senhor mesmo que está falando e eu devo fazer aquilo. Porque a mensagem que se entrega para ela. O Espírito de Deus vai falar com ela. E eu devo fazer o quê? Obedecer. Então, irmãos, olha, nós como igreja, Só para finalizar aqui, o que Deus está fazendo aqui nessa igreja, eu agradeço muito, porque você e eu, assim, naquela época que fomos mais usados, Deus viu que eu não ia aguentar, começou a usar você, e aí ele fala, eu estou vendo aqui na igreja que Deus não está usando só você, não está usando só eu, está usando a Ciméia, está usando a Miriam, está usando o Júnior, está usando ela. Deus está usando, eu estou vendo que Deus está usando cada um de nós. Então, quando a gente fala, a pessoa já consegue entender. Parece que a gente está buscando mais. E ele falou que todo domingo, desde aquele dia lá que saiu da minha boca, que aquele dia que eu peguei seria o primeiro domingo que ia começar a busca do Espírito Santo nessa igreja. Então começou já a gente buscar, a gente falar e dar os testemunhos. Ela ficou
falar assim, não, quando a chuva serôdia vier, aí a gente vai ter mais comunhão com Deus. Não, a gente não pode pensar assim. A chuva serôdia vai adicionar aquilo que a gente já tem, não é? O sopro do Espírito Santo é para adicionar, é para complementar aquilo que nós já estamos buscando. Não é? Para complementar. Não foi complementar. Não é que a gente não tem, já tem, já vai fortalecer. É igual aconteceu com as virgens. É claramente, ele explicou claramente a questão das virgens prudentes e as virgens loucas. As virgens, todas elas tinham. Todas elas tinham. Só que acabou. Exatamente. Porque não buscou. Mas a cinco já estava ali envolvida. Mesmo, mas todas estavam dormindo. O problema era dormir e todas tinham espírito. Sim, mas aí quando Deus foi lá e veio o noivo, as que estavam preparadas, que já tinham experiência com Deus, entenderam. E as que não tinham, entenderam, ficou para trás. Agora eu entendo porque Deus falou que não é para você. Agora o Espírito está falando comigo. Agora eu entendo porque Ele falou que você não deve ir para as outras igrejas pregar o Espírito Santo, para que eles queiram vir até aqui. Porque Deus vai usar ela, vai usar ele, vai usar ele, vai usar ela, vai usar ela. E as pessoas vão ver como que cada um de nós é usado. E aí, só você indo lá não vai resolver. Eles têm que ver os testemunhos de cada um de nós, que o Espírito está usando a gente, e eles aprender a buscar também. A gente vai ser um exemplo para que eles aprendam. Isso. Então, irmãos, olha, nós temos que aprender e ter comunhão com Deus. Como que Deus age em cima da minha palavra, daquilo que eu digo, entendeu? Então, se eu digo para a pessoa, você está curado em nome de Jesus, Deus vai agir em cima do que eu falei. Para chegar a essa comunhão aí precisa sentar, continuar orando, continuar estudando o caso, para que a gente não caia também na questão da presunção. Porque a Bíblia diz o seguinte, que Deus, quando quer agir, Ele move as orações. Para orar. Então, na verdade é o seguinte, é o Espírito Santo que quer agir. Não é a minha palavra que vai dar autorização ou a libertar o poder de Deus. O Espírito Santo quer agir, então eu deixo a liberdade do Espírito agir em mim. Vai falar, eu não vai falar isso. Não, o que eu quero falar é o seguinte, que às vezes a gente também somos tão tímidos em relação à nossa crença, que eu acredito que na vida de todos aqui está sempre acontecendo coisas grandiosas, mas parece que com a gente não é tanto assim. Porque assim, ó, 5 anos atrás, eu precisei passar essa vida com um psicólogo. E
perdendo ali, né? Aí eu peguei depois e falei, será que realmente ela sabia que estava precisando ou era ela que precisava escutar um pouco a palavra sobre a situação? Então, assim, são coisas que vai acontecendo, entre tantas que acontecem na minha vida, na vida de todos nós, que a gente acha que é uma casa e não é uma casa. Né? Então, deixa eu só terminar para dar uns olhos. chegar até aquele ponto. Deu a show? Leia a passagem que está aí. Está junto com aquela lá. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Tu o quê? Tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, do seu direito que me procede, diz o Senhor. Então, essa passagem aí tem que tomar posse dela, não para matar ninguém, né? Não para se vingar de ninguém. Mas está dizendo aí que toda palavra forjada contra nós não prosperará. Alguém fala, te amaldiçoo, Júnior. Você vai morrer. Isso aí é uma maldição em cima da pessoa. Então, toda palavra forjada contra a gente não prosperará. Por que não prosperará? Não prosperará, porque Deus falou que a gente está guardado com Ele. Não é que acontece lá alguma coisa que nós estamos no mundo, nós podemos sofrer, né? Diversidade, podemos sofrer um acidente, estamos no mundo. Deus nos diz, no mundo tem as aflições, mas tem um bom ânimo, porque eu venci o mundo, mas Deus não. Deus tem uma proteção especial para os seus filhos aí, está dizendo aqui, para que a gente possa ficar bem para poder pregar o Evangelho. Deus não vai querer que ele destrua a gente. Oi? Aqui nessa terra aqui não tem garantia de. Isso. Se eu ficar salvo aqui para sempre, vai morrer e vai ser salvo na outra. Exatamente. Deus fala assim, Deus não está falando, olha, eu vou te livrar de tudo E não vai morrer ninguém. e não vai morrer nunca. Se você assistir uma A vida eterna é a outra, não é? não é Essa aqui é a assim. vida eterna. Mas nós não podemos esquecer também que Deus já nos deu autoridade. Agora nós temos que aprender a exercer essa autoridade com maturidade espiritual. Nós temos que ter maturidade espiritual do Espírito Santo para que a gente exerça essa autoridade. Porque tem muita gente que está exercendo essa autoridade errada, onde cai na presunção. Não é? Tem que saber como usar. E para saber como usar, eu tenho que ser envolvido com o Espírito Santo. Eu tenho que ser movido pelo Espírito Santo para poder falar. Entendeu? Você tem que estar cheio do Espírito, você está buscando o Espírito Santo para quando chegar aquele momento, o Espírito Santo vai saber te falar, você vai saber o que falar. Não é? Naquele momento que ele falou assim, Acabe não vai chover 3 anos. Eu tenho certeza que ele foi movido, ele foi convicto, ele tinha convicção daquilo que ele estava falando, porque o Espírito lhe deu aquilo. Eu acho que ele falou no Espírito. Sim, Para sim. ele marcar até os anos, ele falou no Exatamente. Espírito. Sim, exatamente. Então, quando você vai falar, em nome de Jesus, fique curado. Em nome de Jesus, você vai ao emprego essa semana. Em nome de Jesus, a sua família, o seu marido vai parar de Sabe o que beber. acontece? Deus sai em cima Se daquilo que você você falou. for ver as coisas que aconteceram, a pessoa não falou aquilo ali porque ela pensou em falar. O Espírito Santo já tinha falado com ele. Isso. Josué, quando foi na batalha lá, ele orava para Deus e falava que Deus falava, você vai ganhar a batalha. Isso. Tá. Aqui ele perdeu, o que ele fez? Não vamos levar nenhum tono, vamos só nós aqui que nós vamos ganhar a batalha. Mas ele orou para Deus, não, Deus, aí ele perde. perdeu. Aí ele falou, mas como eu estou com Deus Então, e perdi? A presunção é essa, a presunção é Achar que você pode. Você Tomar começa, vontade de Deus, Deus começa a te vai, usar, vai, Deus vai, começa a te usar, Deus começa a te usar, e depois você acha que você pode sozinho. Esse é o nosso problema, é o problema de todos os reis. Mas aí aconteceu. Esse é o problema. Você vê que a Bíblia mostra isso para nós. Saúl, E Saul, o Balão, Saul, todos eles. ele foi humilde, ele foi humilde, mas ele ficou todo assim, meu Deus, quem sou eu? Depois não eu cresceu da tua maneira, Então, eu isso acontece com a gente, eu não sei, e é possível acontecer com qualquer um de nós. Deus começa a nos usar no começo, Então, mas é a fácil. gente enche de orgulho e começa a querer É sozinho. fácil. A pessoa fala assim, o José ali, ele faz cura, ele faz as coisas, vamos lá, vou falar com o José. José, eu estou precisando disso aqui, isso aqui. Ah, não, então Deus vai te abençoar e vai acontecer. Mas ele orou para Deus para saber como vai acontecer. Ele já foi lá e falou. Ele tem que falar, que nem José. Eu vou falar com meu Deus, Deus vai me falar a
resposta, eu vou te falar. Ele não fala assim, não, eu tenho a resposta é tal. Não, vou orar para Deus, Deus vai me dar a resposta e eu vou te falar, que é Deus que me dá a resposta. Igual o Daniel chegou, o rapaz falou assim, por que o Daniel chegou? Por que Nabucodonosor quer matar todos os sábios? Aí o oficial falou para ele, porque o pessoal não acerta o sonho que ele sonhou. Aí o Daniel falou assim, eu sei do sonho. Ele falou isso aí? Não. O que ele falou? Eu vou chamar o Ananias, a Azarias, nós vamos orar para o rei esperar um pouquinho. Foi lá que eu escrevi para ele. Esse é o caminho. Agora, se quando eu quero fazer a minha vontade mesmo, não. Eu sei que Deus vai cuidar, então eu vou lá falar para ele. Mas eu nem pedi para Deus. Eu já sei que vai acontecer isso. Agora, se você, depois que você estiver naquela comunhão, sabe? Pode ver. E tudo quanto pedires em oração, crendo receberei. Então, em tudo quanto em oração, crendo. A condição aí é crer, né? E Orar e crer. Orar, a tudo aquilo que você orar. Mas você orar e não A crer. gente ora e pede e crê. E você crê no A gente crê e não recebe. Mas se você Você pode crer sem orar? Você vai precisar É conjunto, não tem nem como você orar. Você vai Sem precisar. crer nem crer sem orar. Você vai precisar estar em comunhão. Você vai precisar estar em comunhão com Deus para saber se aquilo realmente você deve orar para pedir aquilo. Você estando em comunhão com Deus, você vai ter certeza se você deve pedir aquilo ou não. Então, irmãos, olha. Eliseu chegou e falou para ela, eu tinha uma pastora, vai a lepra dele vai se pegar, e na mesma hora a lepra dele. Então, você vê, Deus agiu em cima da palavra do Eliseu. Deus falou. Ele já tinha Em cima da palavra dele. já sabia. Então, outra coisa. Quando o machado caiu lá no rio, o Eliseu simplesmente pegou o cabo e jogou. E o machado flutuou. Quer dizer, que Deus age em cima da palavra do camarada. É uma coisa De impressionante. acordo com a comunhão dele com Deus. Isso. Entendeu? É uma coisa que eu fico impressionado. Deus age em cima da palavra, porque Deus atende a pessoa na hora. Ele falou, mas Deus está em cima da palavra e confirma. Como que eles conseguiram chegar a esse ponto? Como que eles conseguiram chegar a esse ponto? O Pedro e o João estão na porta do templo. Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Deus age em cima da palavra dos dois. O homem levantou. Qual foi a sua pergunta, então, para terminar? Não, eu acredito em tudo que fala na Bíblia, o respeito enorme. Aí fala assim, tudo que você pedir, Creio, te dá. Aí eu oro na igreja, Roberto, quer saber se eu nunca chego. Qual? Aquela já veio com Você pode falar da bênção que nunca chega? Não, que acredito, Roberto. Ah, tá, então. Sei lá, eu jamais acho eu que falo assim. Se Jesus disse. começa a falar assim, muda a sua oração. Fala, Roberto, você vai Começa a arrumar. agradecer. Eu agradeço. Eu já agradeço pelo Espírito dele, você já arrumou. Se Deus agir em cima da sua palavra, acontece. Mas tem que falar com a boca, não é um pensamento. Tem que falar com a boca. Com a boca. Obrigado, Senhor, por Você entendeu? arrumar Está emprego entendendo? para Está Roberto. entendendo? Está entendendo? Tem como presente. O seu filho, você tem um problema com o seu filho? Um problema com o seu filho? Assim, em relação ao comportamento dele. Essa que ele tem problema com... Tem, né? Como é que ele chama? Rodrigo. Você entra em comunhão com Deus. Faz lá um dia de jejum, com certeza. Faz lá um dia de jejum, entra em comunhão com Deus e fala para ele. Fala com a sua boca. Você vai parar com essa maldita droga. Você vai vir para a igreja e até fala o que você quer que ele seja na igreja. Você vai ser um diário na nossa igreja. Fala. Eu já falo assim. Se Deus achar por bem agir em cima da sua palavra, vai você. Eu falo assim, eu sei. Eu tenho que profetizar. Eu não tenho mais o que fazer. Eu falo com Deus, né? Eu não tenho mais o que fazer.
Mas o que nós estamos aprendendo aqui, é que Deus pode agir em cima da nossa palavra. Entendeu? Ele pode. E também, mas também aprendemos no pacotinho que Deus age segundo o livre-arbítrio da pessoa. Sim, você viu, ó. Se o senhor tem livre-arbítrio, também pode Vai explicar assim, né? Porque eu vou falar um negócio aqui aí. Oração. Vamos fazer oração? E depois eu vou falar um negócio aqui para vocês que não podem. Bom? Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor está nos ensinando dia a dia o que está escrito já na Sua palavra. Amém. Então, envia sobre nós o Espírito Santo. Fizemos 10 dias de oração com a nossa igreja toda adventista. E creio que a partir desses 10 dias de oração, o Senhor vai nos ensinar muitas coisas, não só aqui na nossa igreja, mas todo o nosso povo. Então, aceita aqui ao Pai a nossa súplica, aceita o nosso pedido de ajuda para entender todas essas questões, para que o Senhor, no momento, possa agir em cima daquilo que nós falamos para abençoar as pessoas. Porque tudo que nós queremos é abençoar as pessoas, não amaldiçoar. Então, pedindo ao Senhor, continue enviando sobre nós o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas que precisamos aprender nesses últimos dias que estamos vendo nessa terra. Em nome do Senhor Jesus te peço e agradeço. Amém. Amém. Feliz semana. Amém. Feliz semana a todos. Um abraço. Que Deus abençoe. Vai ser.